Preposições, tudo isso. Tudo isso você decorou. Então, imagine que existisse uma máquina que eu não precise decorar nenhuma delas e ela deriva todas essas equações. O que é derivar? Vamos lá. Digamos que eu não preciso saber decorar essas equações. Tá. Eu consigo resolver a conta sem precisar dessas equações. Só que para fazer isso, aí eu tenho um trade-off. Se eu sei a equação, basta plugar os números na equação e ele me cospe a resposta. Se eu não sei a equação, eu tento medir uma série de... toda vez que eu começo a velocidade a 100 km por hora, eu termino a viagem em 1 hora. Toda vez que eu começo a viagem a 90 km por hora, eu termino em 1 hora e 10. Toda vez que eu começo a minha viagem em 80 km por hora, eu termino em 1 hora e 20. Então, se eu pegar todos esses dados de treinamento, aí eu consigo prever. Se eu começar a 50 km por hora, provavelmente eu vou levar 1 hora e meia. Ele não sabe a equação, mas dado esses dados que eu dei para ele, ele fica ajustando os parâmetros e ele chega na resposta próxima, parecida, entendeu? Do jeito antigo, eu precisaria dar a equação. Eu precisaria programar essa equação. Mas e se eu não precisasse? E se eu só medisse as respostas, eu fico tentando, meço as respostas e falo, toda vez que eu tento 1, vem 2. Toda vez que vem 2, tem 4. O que você deriva disso? Então essa rede neural, ele vai ajustando esses numerozinhos, e aí toda vez que agora eu faço uma pergunta que eu não treinei ele ainda, da velocidade que eu não treinei, 20 km por hora, quanto tempo você acha que vai levar a viagem? Ele vai cuspir muito próximo do que seria se eu tivesse jogado na equação. Não quer dizer que vai ser exato. E depende da qualidade desses dados de treino. Claro, Esse é ponto crucial. Mas a rede neural em si é um resolvedor de problemas universal. Ele tem a capacidade teórica de resolver qualquer problema que eu precisaria escrever um programa, um algoritmo, uma equação. E tem que tomar cuidado com isso, porque aí todo mundo já extrapola. Então quer dizer que ele pode resolver tudo Não. Que nem eu falei, depende dos dados de treinamento, depende da qualidade desses dados. Se eu der dados errados, ele vai tirar as conclusões erradas naturalmente. Ele não tem a mínima ideia se o dado está correto ou não. Ele só olha o dado de entrada, o dado de saída e fala, sabe aqueles probleminhas que você já viu na rede social, que digamos que tem esses números, e ele dá esses números, qual é o número que você acha que é o próximo número? E aí o pessoal fica, é óbvio que é 8, é óbvio que é 9, fica os comentários lá. Então, isso é o treinamento, bem simploriamente falando, de uma inteligência artificial. E aqui acho que você tocou num ponto legal, vou tentar dar uma simplificada nesse argumento para trazer um ponto que a gente levantou aqui antes de começar. Na verdade, você falou que você vai aprender em cima de um monte de dados. Mas o modelo em si, ele não guarda os dados. Perfeito. O modelo guarda a lógica implícita dos dados. Isso bagunçou minha cabeça. Vamos lá. A frase de efeito para ficar no corte é: ChatGPT não tem banco de dados. Eu imaginei que tinha um banco de dados que cada vez ia aumentando esse banco de dados. Exato, mas você já tentou fazer a mesma pergunta 2 vezes para o ChatGPT? Vai dar... Você não só recebe uma resposta que foi escrita de maneira diferente, porque as palavras estão sendo escolhidas, mas o próprio argumento às vezes muda. Então aquela lógica de falar, puxa, será que o ChatGPT acredita em Deus? Será que o ChatGPT vota para o Partido Republicano? Perguntas dessa natureza vão dar respostas diversas, porque na verdade não existe um banco de dados onde você está trazendo aquela resposta, puxando do banco de dados e entregando para o usuário. Na verdade, você só aprendeu o padrão de como se escreve uma resposta para aquela pergunta. Entendi. E aí é legal porque a quantidade de dados em um modelo de linguagem, o quanto de espaço ele ocupa no disco, é menor do que a quantidade de dados que ensinaram ele. Não parece um pouco aquele modelo mental de uma pessoa falando com outra chinês e você acha que a pessoa está falando chinês, mas na verdade ela está só repetindo e medindo essa taxa de acerto e chega um ponto que ela está respondendo em chinês, mas na verdade ela não aprendeu a falar chinês, aquela máquina, ela só está nessa taxa. Aliás, não isso mesmo. Isso que você falou é importante porque esse modelo de Transformers, que a gente fala de GPT e tudo mais, ele nasce numa área específica de IA chamado NLP, Natural Language Processing. Então existe há décadas o desejo de nós programadores de tentar fazer o computador escrever um texto parecido com o humano. Não é de hoje, é
décadas, a gente tá falando dos anos 50. A gente já tentou fazer isso 500 vezes. Eu, quando era criança, tentei fazer programinhas bestas. If o cara falar a palavra tal, responda a palavra tal. Todo mundo já começou a fazer alguma brincadeira. Todo videogame tem alguma coisa desse tipo. Porém, fazer um texto, você tá falando de aprender língua, você aprendeu... Aprender línguas, qual foi a língua que você aprendeu por último agora? Tá aprendendo, não sei. O inglês ainda, né? Inglês, the book is on the table, Exato. né? Então, aí as pessoas não têm dificuldade, porque uma coisa é a gramática formal, que é o que você aprende na escola. A gente já tentou codificar a gramática formal em forma de código, é muito possível fazer isso. É onde você sai com os textos mais robóticos possível. Já percebeu que é aquele texto mais robotizado, é aquele mais gramaticalmente correto. Cara, você é uma IA do mal, Skynet. Eu sei porque você fala inglês formal, corretíssimo, certo? Ninguém fala, estou deveras assustado. Ninguém fala assim. Ninguém fala. Agora quando o cara começa a aí já fala, não, pera, da onde você tirou isso? Porque esse tipo de coisa, que nem o que a gente estava explicando, a gente aprende baseado em padrões. Então o nosso cérebro humano, no caso, a gente tem, aí depende muito de quem você pergunta. Neurociência, a gente tem aquele mundo de memes internet, define hoje, por causa daquele livro Rápido e Devagar. Isso, o cérebro rápido e o cérebro devagar. A gente tem resquícios do cérebro mais anterior até chegar no córtex pré-frontal moderno, que tem a cognição, a inteligência mais moderna, mas a gente ainda tem o cérebro, entre aspas, que a gente chama de, não é correto falar isso, mas reptiliano, vamos dizer assim, que é o que age por instinto e tudo mais. Porque, imagina você, pequeno Vilela, perdido na floresta, lá nos primórdios da pré-história, à noite escura, sem estrela no céu, e você vê 2 pontos brilhantes no meio da floresta. O que você faz? Eu me escondo, corro ou fico esperto. Pois é. A última coisa que você vai fazer é analisar. Serão aquilo estrelas? Ou tá muito baixo? Acho que o ângulo, talvez... Será que... Eu acho que a última coisa que você vai fazer é ponderar. Mas porque você aprendeu, seja pelo treinamento que seus pais, etc., tiveram, que se você vê 2 pontos brilhantes no meio, você corre, vaza. Esse é um instinto. Antes do seu cérebro ativar para pensar o que eu faço, ele já fez. Você vaza. É assim que a gente sobrevive. Então, é por isso que a gente tem uns resquícios